Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Queria pedir que você deixasse a Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia hoje. Deixe ela aberta. Aí no Evangelho de João, no capítulo 9. Eu quero falar hoje, dentro da série de João. A gente está desde o capítulo 1 de João, nós estamos no capítulo 9 já. Passamos por 9 longos capítulos. E Deus falou com a gente, glória a Deus. Deus falou com a gente. E agora nós estamos no 9. E o tema que Deus deu para essa palavra hoje, Deus dirigiu, é sobre os 2 cegos. Essa palavra fala sobre 2 cegos. Um cego físico que não podia ver. E ela fala de um outro cego que vendo não podia enxergar. 2 cegos. Um cego que não podia ver e um cego que vendo não podia enxergar. Amém? A palavra diz que Jesus viu um homem cego de nascença, no versículo 1. Jesus viu. Ele enxergou o cego. Diferente de outros milagres que as pessoas procuraram Jesus. Outro milagre que alguém levou Jesus até o doente, que foi o do tanque de Betesda, que eu já falei para vocês, um dos domingos passados, que alguém falou daquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda e Jesus foi até ele. Diferente de todos esses, esse homem, Jesus viu ele. Jesus enxergou ele. Diz a palavra que Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu quero que você observe 2 coisas aqui, já no começo desse capítulo. A primeira que eu já falei que Jesus viu, Jesus vê. Jesus enxerga. Jesus vê. Jesus vê a gente no mais íntimo do nosso coração. Jesus conhece a nossa intimidade. Jesus conhece a gente. Ele vê a gente. Um dos sintomas dessa geração de agora é não se sentir visto. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não se sentem enxergadas, não se sentem vistas. O maior sintoma dos adolescentes de hoje em dia é que os adolescentes de hoje em dia, eles não se sentem vistos, eles não se sentem enxergados. E aqui vai uma orientação para você pai, você mãe de adolescente, que está aqui na igreja ou que está na live, na transmissão. Eu quero dizer a você que um dos sintomas dessa geração, dos adolescentes, é que eles não se sentem vistos. Por quê? O pai trabalha de sol a sol, chega em casa cansado, e quando chega cansado, ele pega o smartphone e vai ver lá o Facebook, o Instagram, o Twitter, vai ver televisão, vai ver eu não sei mais o que dá na televisão, porque faz muito tempo que eu não vejo mais televisão, essa televisão aberta. Quando eu tenho tempo eu vejo alguma coisinha, mas nada. Então eu não sei o que dá mais. Mas lá, chega às 7, 8 horas da noite, liga a televisão e vai até meia-noite vendo TV até dormir, isso segunda após segunda, dia após dia. A mãe, por sua vez, com suas atribuições também da mesma forma, não tem tempo para criança, para adolescente. E o adolescente encontra alguém que veja ele num jogo, por exemplo, no squad dele. Eu quero informar vocês, pais de adolescente, que o squad do seu filho, às vezes está mais presente na vida dele do que você. Ele não se sente visto por você, então ele começa a se sentir visto pelo squad dele. E não é muito incomum aqueles outros 3 do squad, porque eu estou por dentro, aqueles outros 3 do squad terem uma criação problemática, uma criação difícil, terem traumas terríveis,
serem criados por pais violentos, por mães ausentes, e você, um homem e uma mulher de Deus, criando seu filho nos caminhos do Senhor, mas você se torna ausente, e aqueles lá se tornam mais presentes do que você, daqui um pouco você não reconhece mais o seu filho ou a sua filha. Cuidado, cuidado, porque às vezes você vai perceber que não reconhece ele tarde demais, porque você já perdeu ele para as orientações do squad, do youtuber, da youtuber, que ela passa às vezes 10, 8, 9 horas assistindo, porque não se sente visto. E nós estamos perdendo dentro da igreja os nossos jovens e adolescentes, porque nós estamos permitindo que eles se espelhem em outras pessoas, porque elas veem. Irmão, a gente vai se espelhar em quem vê a gente, em quem enxerga a gente, e quem mostra de alguma forma, mesmo que genérica, que está nos vendo. É por isso que um youtuber, ele tem quantos milhões de seguidores? 5, 10. Sabe o que é 5 milhões de seguidores? É 5 milhões de adolescentes que quando ouvem ele falar, dizem, ele me entende. Ela me conhece, ela me entende. Ah, ela fala a minha língua aí, ó. Isso aí, é isso aí mesmo. E lá no meio daquilo vem um monte de desinformação que faz você perder o seu filho. E perde por quê? Perde porque ele não se sente visto por você. Jesus via. E essa informação de que Jesus vê é muito importante para nós, porque em determinadas horas da nossa vida, nós podemos ser abandonados por tudo e por todos, e ter a sensação de que ninguém nos vê. Foi a sensação que o salmista se encontrou, quando ele eleva os olhos para os montes, e não tem ninguém olhando para ele, e se compadecendo da dor dele, e ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Um pouquinho de tempo ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e ele me vê. Então Jesus vê, Jesus viu o cego, mas não só Jesus vê, como os discípulos também viram. Quando os discípulos viram o cego, eles já lascaram uma pergunta de juízo, e perguntam para Jesus, Jesus, quem foi que pecou? Quem é o culpado disso aí? É o pai? A mãe? Quem pecou? Os pais? Para que ele nascesse cego. Os outros também veem a gente. E os outros, quando veem a gente sozinho, sem o olhar do Senhor, eles fazem todo tipo de julgamento e crítica. E o pior de tudo é que às vezes o olhar dos outros para nós, como cantou o Gediel aqui, que o Senhor nos define, mas às vezes o olhar dos outros, a informação dos outros, as palavras dos outros, as maldições dos outros, às vezes nos definem também. Tem muita criança hoje que cresceu e adolescente, adulto, que tem uma vida destruída simplesmente porque o pai e a mãe colocou sobre ele informações dizendo o que ele era, que fez ele ser uma pessoa problemática só porque alguém disse, não porque ele era. Ele não era. Quando os discípulos olham para aquele cego, diferente do olhar de Jesus, eles já procuram uma culpa da situação que ele estava vivendo e perguntam, a sorte deles, como a sorte de muita gente, é que Jesus estava por perto. E Jesus está por perto, faz toda a diferença daqueles que olham para a gente e levantam sobre nós acusações que nós sabemos que nós não somos. Mas às vezes é tanta gente dizendo a mesma coisa que isso começa a oprimir a gente, daqui um pouco a gente se sente exatamente como eles estão dizendo que a gente é. Então eles olharam para o cego e perto de Jesus, eles perguntam para Jesus, e isso fez toda a diferença de eles não colocarem sobre o cego uma sentença e dizerem para ele assim, olha, infelizmente você não pode ser curado, porque teu pai pecou. Alguém pecou aí, teus pais pecaram, alguém fez para tu ser cego de nascença. Mas Jesus estava perto, e quando Jesus estava perto, Jesus disse para eles, não, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O versículo 3 está escrito aí. Acompanhe na Bíblia, eu vou pregar a Bíblia, eu prego a Bíblia. Está aí, 3 aí. Jesus respondeu, nele nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Você vai perceber que inúmeras vezes na Bíblia, quase alguém se equivocou com o seu olhar, por não ouvir a voz de Jesus.
O profeta Samuel, vocês lembram do profeta Samuel? Criado na casa do Senhor, entregue por Ana na casa do Senhor, criado lá. Desde criança ensinado pelo sacerdote a ouvir a voz de Deus. Um homem criado ouvindo a voz de Deus, meu Deus, gente, acostumado a ouvir a voz de Deus. Um homem que Deus falava e ele dizia, é Deus. Um homem que sabia tanto a voz de Deus, conhecia tanto a voz de Deus, que Deus manda ele ir na casa de Jessé, o belemita, ungir um rei, e ele pega o azeite e vai ungir um rei na casa de Jessé. Ele tinha tanta experiência com Deus, de comunicação com Deus, que ele questiona com Deus e fala assim, Senhor, mas e aí? Se eu for lá e o rei me encontrar e saber que eu estou indo ungir outro rei, como é que eu faço? Vou dizer para ele então, vou ungir outro para o teu lugar. Aí o Senhor disse, não, vai lá e diz que tu vai fazer lá o que? Uma comida, né? Um assado, visitar ele, orar por ele, ungir uma coisa parecida. Mas ele vai lá com uma desculpa. Era tanto argumento, tanta intimidade com Deus, que o Samuel tinha até o que dizer para que ele não fosse preso, porque ele ia ungir um rei, mas quando chega na hora de ungir o rei, ele falha, porque o olho dele é mais forte, mais poderoso do que o que Deus estava querendo fazer. Então ele olha e diz assim, é esse, grande, bonito, é esse aqui. Quando ele vai ungir, o Senhor fala, não, esse não, não é esse não. Você está entendendo o que salvou? Vocês estão entendendo que um propósito de Deus só aconteceu porque ele ouviu a voz de Deus dizendo, esse não, ele se enganou. Samuel se enganou. E vocês esperam agora o que sobra para a gente? Se Samuel se enganou. A gente se engana, gente. O nosso olhar para as pessoas engana a gente. Como os discípulos se enganaram quando olharam para o cego. Samuel também se enganou quando olhou para os filhos de Jessé e o Senhor disse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E quando acabam os filhos, o Samuel pergunta, Jessé, acabaram os mancebos? Acabaram os teus filhos? E aí Jessé diz, não, tem um que está lá cuidando das ovelhas, é o menor. Então chama ele, não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E ele chega, quando ele chega o Senhor diz, não é esse aí. Contra a tua visão, contra a tua ótica, contra o teu achismo, contra o que tu pensava, é esse aí que eu quero ungir. Então Deus tem desse jeito, dessas coisas. Deus escolheu Pedro, irmão, pelo amor de Deus, no meio de discípulos que não negaram, no meio de discípulos que não se dobraram, o Senhor escolheu Pedro, porque encontrou onde o homem não consegue enxergar, enxergou onde o homem não consegue ver. Deus enxergou, o Senhor Jesus enxergou no mais profundo do coração de Pedro, que Pedro amava ele, por isso que ele pergunta 3 vezes, e eu já preguei isso aqui umas 40 vezes, não vou falar de novo, mas ele encontra Pedro, o amor de Pedro a ele no fundo da traição. É, irmão, é fácil falar. Ele encontra o amor de Pedro por trás da traição, por trás do mau caratismo de Pedro. Ele encontra o amor de Pedro e ele diz, tu me amas, Pedro? E pela 3ª vez respondida ele diz, eu te amo, Senhor. E ele diz, não, apacenta as minhas ovelhas. Porque ele viu o que a gente não vê, porque ele enxerga como a gente não enxerga. Jesus vê não como os homens vê, ele vê do jeito dele. Por isso é importante a gente estar perto de Deus, quando a gente vai olhar para alguém e dizer assim, tal coisa, cuidado, cuidado, porque o Senhor Jesus pode estar dizendo outra coisa. Aleluia. E o fracasso, muito do fracasso da igreja, se dá porque os homens estão escolhendo conforme os seus olhos, e não estão tirando tempo para ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso? Até que o Senhor responda. E quando o Senhor responder, a gente sabe que Ele fez certo. Mesmo com todos dizendo, mas esse, o Senhor quis esse. Os discípulos estavam prestes a condenar esse homem. Os discípulos que andavam com Jesus estavam prestes a condenar esse homem, dizendo para ele e dizendo para todos os outros, aquele cego infelizmente não podia ser curado, porque aquilo é condenação de pecado. Vocês estão entendendo do que Jesus livrou o cego?
livrou do olhar de pessoas que não ouviam a voz dele, não tinham o olhar dele. Como ele quer livrar, senão não tinha pregado essa palavra, como ele quer livrar alguns de vocês do olhar de pessoas que colocaram sobre você e disseram, você é isso. E por causa desse olhar, você está vivendo em condenação. Mas Jesus veio hoje aqui dizer para você que ele tem outra coisa para dizer a teu respeito. E ele hoje vai soprar e dizer assim, não, esse não, esse é diferente. Você julgar, que dia é hoje? Que dia é hoje? Do mês 25. Então, vocês até o dia 25 de abril de 2021, vocês conduziram essa pessoa e colocaram sobre ela um peso que eu não coloquei. Pois hoje eu tiro esse peso e faço ela ser o que ela nasceu para ser. Aleluia, foi isso que Jesus fez com esse cego. Enquanto todos estavam já condenando ele, esse é cego mesmo, quem foi que pecou? Jesus disse, não gente, ninguém pecou. Ninguém pecou. Tem um motivo dele ser cego. Qual? É para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluia. É para isso que ele era desse jeito. O 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Jesus está disse sobre ele, que diferente do que se pensava, aquele homem era um instrumento para a glória de Deus. Aquela cegueira era um instrumento para a glória de Deus. Jesus continua com os mesmos métodos. A gente enquanto crente, enquanto igreja, nós ficamos procurando métodos. E é inerente a gente. Nós temos esse grave problema. Nós usamos métodos para fazer aquilo que nós, com a nossa fé e nossa dedicação a Deus, não conseguimos fazer. Então, quando nós não oramos o suficiente para Deus fazer, quando nós não jejuamos o suficiente para Deus fazer, porque a palavra diz que, por exemplo, que há algumas castas de demônios que só saem com jejum e oração, mas não se preocupe, não é o jejum que tira o demoniado. Não é. Então esses demônios só saem com jejum, então eu pego o meu jejum e despejo nele, meu jejum, sai. É assim não? Não. O jejum é para que eu tenha a autoridade de, em nome de Jesus, mandar o demônio embora. Então ele diz assim, gente, tem pessoas que se vocês não estiverem em jejum e oração, vocês não vão conseguir mandar esses demônios embora, porque vocês não vão estar em condições de fazer isso. Então ele diz, vocês precisam estar em jejum e oração para que essa casta de demônios saia. Então, quando nós não temos o jejum e a oração necessária para que o endemoniado seja liberto, a gente faz como aquela velha história que faz a gente rir, mas é de chorar. Que alguém estava expulsando um demônio na frente da igreja, do culto, o pregador começou a expulsar o demônio e dizendo, sai dele, e o endemoniado dizia, não saio, e ele dizia, sai dele, no meio da pregação, manifestou o demônio, e ele diz, sai dele, ele diz, não saio, e aí o pregador, fracassado com a situação, ele disse, então tá bom, então pelo menos fica quieto, deixa eu pregar então. Por quê? Porque faltou. Então quando falta jejum, quando falta oração, quando falta a vida com Deus, a gente cria uma estratégia para que o nome do Senhor seja glorificado. Você quer saber qual é a estratégia? É só uma. É um paralítico entrar aqui e botar o pé na porta. E quando a gente dizer em nome de Jesus, seja curado, ele levantar e sair andando. Prepara que no domingo que vem tem que fazer culto na rua, que não vai caber gente aqui dentro. Sabe por quê? Essa estratégia de crescimento. Que estratégia de crescimento de igreja, irmão? Que estratégia de crescimento de igreja? É estratégia de avanço do reino. Não existe. A igreja do Senhor já foi estabelecida, ela é soberana. Aleluia. Você acha que a igreja do Senhor é essa aqui? É essas 4 paredes que está a igreja do Senhor? Tem gente em tudo quanto é canto que é igreja, irmão. Gente que você despreza que é igreja. Gente que você acha que não é igreja. Aleluia, porque no coração tem pureza. Mas por fora tem pecado. Você também tem pecado por fora. E você se sente mais igreja.
igreja às vezes do que alguém que também tem pecado, só que é um pecado exposto e o teu é escondido, ninguém sabe, fica aqui dentro às vezes. Como ninguém sabe, então você acha que você é a igreja e o outro não é. Tem igreja que você nem imagina que é a igreja. A igreja é soberana, a igreja anda por aí, ó. A igreja está por aí, soberana. E o Senhor olha para ela, lá tem um, lá tem outro. No meio do lamaçal de lodo, de uma teologia maldita às vezes, de igrejas que mais servem para desgraçar a fé dos outros. Lá no meio tem um crente que creu na palavra do Senhor. Lá tem a igreja está espalhada. Nós só somos uma parte desse corpo. A verdade é que o reino avança na medida que as pessoas glorificam o Senhor através de cegos como esse aqui. Por isso que Jesus disse que esse cego só é cego para que se manifeste nele as obras do Senhor. Aleluia, aleluia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem. Quando ninguém pode trabalhar, a noite fala de duas coisas. A noite fala da morte, quando realmente depois da morte nós não podemos fazer nada. Mas a noite também fala de falta de fé. A noite também fala de ausência de Deus na igreja. Você sabia que a plataforma do anticristo é uma plataforma cristã? Você sabia que a plataforma por onde vai vir o anticristo é uma plataforma religiosa? Você sabia que a plataforma do anticristo é uma plataforma que tem a religião, mas não tem o Cristo da religião? Você sabia? O anticristo é tudo que se manifesta em nome do Senhor, mas o Senhor não está lá. Então, em nome do Senhor, eles fazem todo tipo de atrocidade, mas o Senhor não está lá. É a plataforma. Então, não basta ser nominalmente, tem que ter sinal. Tem que ter sinal de vida. Quando eles ficaram em dúvida, os discípulos de João, quando João ficou com dúvida, na verdade, se Jesus era o Cristo, o que ele disse? Vai lá e pergunta para ele. Sabe o que é isso? Vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo que havia de vir. E eles perguntam para ele o que Jesus faz. Jesus diz, sim, sou eu? É isso que Jesus faz? Não. Jesus mostra o sinal vital. Toca aqui, vê se tem pulso. Os cegos vêm. Fala para João, os cegos vêm, os coxos andam. E aos pobres é pregado o evangelho. Isso é sinal de vida. Isso é sinal vital de uma igreja onde ela realmente tem em si o Senhor. Se alguém perguntar, essa igreja é do Senhor, o que a gente diz? Sim, é do Senhor. Vocês estão pensando o quê? Seu bando de endemoniado, se levantando contra a obra do Senhor, que nós vamos avançando pelos generais dos generais. Não, irmão, para quê? Para quê? Para quê, irmão? Diz para eles o que eles veem aqui. Vai lá e fala para eles que os coxos andam, que os paralíticos levantam, que os cegos veem, que aos pobres é pregado o evangelho. É o sinal vital de uma igreja. É o sinal de que ela é viva. De que Cristo está nela. Não é só de discurso. Não é só da boca para fora. Aleluia, não é da boca para fora. Eu vivi isso. Eu fui trabalhar em Tramandaí um dia. Eu fiquei uma semana em Tramandaí e eu não perco o culto, irmão. Não perco o culto. Hoje eu estou todo dia na igreja, eu antes sempre, eu vivo aqui. A Priscila tem que me segurar em casa às vezes, porque eu amo a igreja, sempre amei a igreja. Fui trabalhar em Tramandaí, fui catar uma igreja, eu tenho que achar uma igreja. Eu na época ainda era da Assembleia de Deus, vou achar a Assembleia de Deus, achei a Assembleia de Deus. Peguei uma Bíblia desse tamanho, uma Bíblia Genebra que eu tinha, azul, coisa mais linda, grande, gigante, perdi a Bíblia para variar. Peguei o biblião e fui para o culto. Estou indo na estrada de Tramandaí, ali na principal de Tramandaí, uma moça começa a dizer, ô moço, e eu parei, olhei para ela, era uma garota de programa, e ela disse, ô moço, tu é crente? Eu falei, sou crente? Lógico que eu sou crente, com essa Bíblia de Genebra desse tamanho aqui, é lógico. E ela disse, eu também era crente.
E eu disse, mas por que tu não é mais? Ah, eu era regente do coral, eu era uma bênção. Aí eu encontrei um namorado. E aí eu abandonei a igreja por causa desse amor, para ganhar ele para Jesus. No fim, ele me levou para o mundo. Só que ele me abandonou e eu fiquei abandonada, minha mãe não quis de volta. E eu estou aqui, fazendo isso aqui para ver se eu me sustento. Mas que bom que eu encontrei o crente. Eu falei, que bom nada, tu vai para a igreja agora. Vamos para a igreja, vamos lá. E ela disse, não posso, olha o jeito que eu estou. Eu falei, não, mas na igreja é teu lugar, ué. Nós vamos lá, eles vão orar por ti, vão te acolher, vão saber o teu nome e vão cuidar de ti, não vai te faltar comida, não vai te faltar nada. E ela disse, olha, ela disse para mim, eu falei, vou contigo, mas... E ela foi comigo. Eu cheguei na porta da igreja, a porta fechada. Culto lá dentro. Era uma terça ou quinta, se eu não me engano. E eu falei para o porteiro da igreja, então, irmão, eu trouxe essa moça aqui, ela encontrou, ela quer se reconciliar, ela é uma desviada do caminho do Senhor, ela quer encontrar o Senhor. E ele falou para mim assim, mas só que infelizmente hoje não dá para ela entrar. Ela falou para mim assim, viu, eu te falei. E deu as costas e foi embora. Eu falei, mas como que não dá para entrar, irmão? Eu falei, bem. E ele, não, porque o nosso pastor falou que hoje é o culto, não é para esse tipo de pessoa, porque hoje o culto é só da igreja, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu vou embora. Aí eu dei meia volta para ir embora, falei, não, mas eu vou ficar nesse culto, eu quero falar com esse pastor? Vou falar com esse pastor. Sentei, perninha batendo, que não parava. Eu digo, é hoje que eu vou falar com esse pastor, e fiquei esperando acabar o culto. Vocês não vão acreditar que ele pregou sobre amor. Ele pregou, ainda que eu fale a língua dos homens. Se eu não tiver amor, é como metal que se... Eu digo, não pode, não pode. Acabou o culto, eu fui para a volta dele e fiquei na volta dele. E chegava um, chegava outro, e eu queria falar com ele, o Senhor foi trabalhando no meu coração. Para com isso, rapaz, larga de mão, não adianta. Falei, mas ele vai me... Não adiantando ou não adiantando, ele vai me ouvir. Não adianta. Vai embora. Vai embora daí. Eu fui embora. Cadê essa mulher? Onde é que está? Não sei. Mas ali ela teve a oportunidade na frente de uma igreja. A gente é bom de papo. A gente é bom. Gente, igreja, não vocês aqui. Vocês estão sendo transformados pelo Senhor junto comigo. E nós seremos igreja. Nós seremos igreja. Nem que seja por cima do meu cadáver. Nem que alguém me mate, mas eu vou morrer brigando com alguém para que essa igreja seja igreja. Porque o dia eu digo diante do Espírito Santo de Deus, o dia que essa igreja virar um clube, eu fecho e vou embora. Eu fecho e vou embora, porque eu posso fechar. Eu fecho e vou embora, entrego o prédio e vocês que procuram lugar para congregar. Um clube bem bom. Porque essa igreja não vai virar um clube. Essa igreja vai ser a agência de Deus na terra. E as pessoas que entrarem aqui encontrarão o Senhor na nossa vida. Perfeito? Nunca vai ser perfeito. Igreja nasceu para dar problema. As cartas de Paulo à igreja, procura ler, irmão, a Bíblia. Lê as cartas de Paulo, vê os pepinos que tinha lá. Fulano que ficou com a mulher do pai dele. Estou errado não? O leitor de Bíblia, estou errado sim ou não? Está lá. Igreja tem problema. Mas a igreja tem que ter os sinais vitais. Porque nós podemos ter talvez um problema na perna, uma perna mais curta, um problema no braço, um problema no coração. Mas tem pulso aqui, tem vida em nós. Mesmo com os nossos problemas, tem vida na gente. E igreja mesmo com os problemas, a igreja tem que ter vida nela. E a vida da igreja se manifesta quando ela ama e prega o evangelho aos pobres. E quando os sinais do Senhor acontecem no meio dela. Estava aqui, Jesus disse. Mas vai chegar um tempo. E nesse tempo, da noite, vem a noite. Onde ninguém pode trabalhar. E eu tenho que dizer para vocês que a noite chegou. Vem a noite. Tem um hino do Nelson Cardoso, muito antigo, gosto demais. Eu gosto de hino antigo, irmão. Eu entendo o futuro e a gente está indo para o futuro, graças a Deus. Vamos embora, tem que ir.
Tem uma geração esperando a gente tem que evoluir, não adianta. Mas eu gosto, está lá na minha raiz. E tem o hino do Nelson Cardoso que diz assim: vem caindo a noite e vai escurecer, está chegando a hora, vai acontecer. Um manto de treva cobrindo o horizonte, o que antes via, agora não vê. E aí vai, eu não lembro o resto. Mas fala disso, desse tempo de escuridão, desse tempo de trevas, onde a gente vai tentar trabalhar para o reino do Senhor, e a gente não consegue. Onde a gente sai de um culto como esse aqui motivado, agora vai, eu vou jejuar na quarta, eu vou vir para a oração tal dia, eu vou levantar de madrugada, porque eu vou ser a igreja, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou achar alguém para ajudar, eu vou fazer alguma coisa. Terça-feira, segunda-feira, indo para o trabalho, já sai brigando com o primeiro que aparecer e cortar a tua frente. Entendeu como é difícil? Começa assim, e não consegue, porque chegou a noite onde ninguém consegue trabalhar. Chegou a noite onde você procura os missionários, evangelistas no meio da cidade, procura alguém pregando o evangelho para alguém, sai na rua, pelo amor de Deus, na nossa cidade caótica, perdida, sai na rua e procura alguém pregando o evangelho, pelo amor de Deus, procura e me apresenta. Ah, Felipe, mas é que não precisa aparecer para pregar o evangelho. Mentira! Que não se esconde uma candeia acesa, não se esconde, ela aparece. Todo mundo vê que ela está iluminando alguma coisa. Aleluia! Cadê? Eu lembro, aleluia, eu lembro quando eu era pequeno, meu pai, pastor de igreja. Hoje pastor de igreja só gosta de ficar em gabinete. Eu explodi meu gabinete. Não tem nada, não tem mais nada, não tem sala nenhuma. Quem quer falar comigo, fala aqui. Porque gabinete é lugar desculpa, que traz preguiça. Gabinete traz preguiça para pastor. Aleluia, glória a Deus. Explodiu o gabinete, porque pastor tem que estar na rua. Meu pai, pastor de igreja. O Israel estava falando aí no podcast uma coisa que eu lembrei. Meu pai, pastor de igreja, domingo de manhã, escola dominical. Domingo de tarde, meu pai botava um amplificador Martin Sons aqui, ó, aqueles que ligavam tudo nele. Aqui ia lá fazer o culto ar livre na beira do campo de futebol. Não era a equipe de evangelismo, não, era o pastor da igreja. Entendeu não? Não era o irmãozinho diácono lá que é, do evangelismo lá. Não precisa a gente evangelizar. A equipe de evangelismo evangeliza. Que irmão? Está errado. Está errado, eu me criei vendo isso. Sabe o que acontecia? As pessoas se salvavam. As pessoas eram alcançadas pelo poder do evangelho, porque não tinha chegado a noite ainda. Você ouvia luz aqui, luz lá, pregação aqui, pregação lá. Trazia para o culto os convidados, pregava o evangelho, pregava para a família. Não tinha, andava com um massinho de folheto embaixo, não é? No bolso, entregava para... Eu vou fazer uns folhetos aqui para a igreja. Eu vou distribuir na porta da igreja. Cadê? Quem é que pode fazer? William, vamos fazer uns folhetos aqui para a igreja aqui. Vamos fazer folheto. E você vai andar com um maço de folheto no bolso. Você vai andar. Não tem bolso, bota na bolsa. Você vai, eu também vou. Ah, mas é que agora com a internet, com o advento da internet, o folheto não funciona mais. Mentira que não funciona mais. Funciona. Um bom folhetinho dado assim, Jesus te ama. Um olhinho no olho e um Jesus te ama com folheto. Capaz, irmão, até parece. Vamos voltar, viu? É verdade, providencia um folheto bem bacana para nós. E cada irmão aqui vai receber 10 folhetos por semana. Vai, até as crianças. Porque eu com 5 anos, na Piratini, eu evangelizava junto com meu pai. Eu corria na frente deles para entregar folhetos na frente deles para os outros. Está lá na minha memória. Pergunta para o meu pai se não é verdade. É verdade, eu fazia. Então a gente vai voltar isso aqui nessa igreja, porque nós precisamos quebrar isso aqui. Vem a noite onde ninguém pode trabalhar. E a noite chegou. Aleluia. Porque não tem mais fé. A fé está indo embora. Não tem mais amor, irmão. Não tem mais amor. Tu está sentado do lado da pessoa que está com problema, que está faltando comida na casa dela às vezes. Tu está do lado de uma pessoa que está com problema, com depressão, com síndrome do pânico, com dificuldade, com ausência, não se sente vista por Deus. E você consegue vir no culto de boa. Faz teu culto de boa. E se tu não recebe ainda alguma coisa, se o louva algum louvor que tu não gostou, se eu venho pregar uma palavra que tu não gostou da palavra também, tu já sai falando, Felipe, hoje não aguento mais o Felipe todo domingo. Entendeu? O louvor hoje não estava com nada.
E aí o irmão do lado precisando de alguma coisa. Você já não reclamou de um culto, não? Lógico que já, eu já reclamei. Mas, entendeu? Mas tá ali, tá do lado um irmão precisando, perdeu aquela sensibilidade assim. Ô meu irmão, tá tudo bem contigo, meu irmão? E para uma pessoa que tá mal, quando você diz assim, irmão, no poder do Espírito Santo, tá tudo bem contigo? Para quem tá mal, irmão, derrama o caldo na hora. Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí se abriu a oportunidade para tu cuidar daquela pessoa com o amor do Senhor que a igreja tem. Mas daí eu pergunto para você, na tua programação semanal, tem um espaço para essa pessoa ou tu não tem tempo para ela? Você vai lá tomar um chimarrão com ela, mesmo que o assunto dela não te agrade muito, mesmo que você não role um assunto muito bem, não seja uma pessoa que feche, mesmo sendo assim, você vai ir lá, você vai ouvir ela, ouvir os lamentos dela, ou você vai dizer assim, ó, já não chegam os meus problemas, eu não quero mais problema dos outros, já chegam os meus, eu tenho problema suficiente para estar cuidando de problema dos outros. Sabe o que é isso? Vem a noite em que ninguém pode trabalhar, não tem mais amor, ninguém mais se importa com o outro, não tem mais fé, não tem mais oração, não tem mais palavra, só tem a palavra no culto, não tem mais a palavra aberta em casa, não tem mais leitura da Bíblia em casa, não tem mais diálogo com Deus, não tem mais oração com Deus, oração virou só aquela oração cerimonial. Pai, em nome de Jesus, me dá um dia abençoado, graças a Deus, que o carro não bata, que o ônibus não passe na hora errada, que dê tudo certo, glória a Deus, que aquela chefe perturbada, milagre de mão, e que dê tudo certo, glória a Deus, amém. Chega no trabalho, vai almoçar, Deus abençoa a comida, não falte pro off, para viúva, amém. Vai, amém. Vai vir embora a guarda do trânsito. Chega em casa, amém. Glória a Deus. Briga com gato, vizinho, cachorro, papagaio, briga com todo mundo, marido, mulher. E aí de noite vai orar, Deus, obrigado pelo dia abençoado que o Senhor me deu. Agora me dá mais uma noite abençoada também. Graças a Deus, vai dormir em paz. Acabou. Acabou. Essa é a oração. E aquela oração? Então, Deus, estou aqui. Eu quero falar contigo. Sem tempo, sem pressa. Hoje eu quero te dar mais tempo que o Instagram. Hoje eu quero te dar mais tempo com o WhatsApp. E aí, Deus? Eu aqui, eis-me aqui. E vai 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Cadê? Sabe por que não tem? Vem a noite. E veio a noite, onde ninguém pode trabalhar. Por isso, eu não sei quanto tempo vai demorar. A fase de dia, que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a gente passar nessa igreja. Mas quando o Senhor fizer, e está vindo. Está vindo. Eu sinto que está vindo. Vem uma fase de dia nessa igreja, onde o Senhor vai começar a levantar missionário, profeta, evangelista, homens e mulheres de Deus. E eles vão começar a orar por enfermos e eles serão curados. E eles começarão a pregar o evangelho. Quando isso começar a acontecer, aí você vai dizer o que Jesus disse: corre, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Esse aqui é para a glória do meu Pai, esse aqui também eu tenho que correr, porque vem a noite onde ninguém pode trabalhar. Como chegou essa noite que a gente está vivendo hoje, irmão. Eu vivi na época do dia. Eu vivi o dia, salvação em massa, culto ar livre. As pessoas entravam na igreja correndo. Eu vou orar depois, eu tenho que orar por essa rua aqui na frente da igreja, porque eu lembro que um irmão uma vez orou pela frente da igreja, e os irmãos estavam cantando, irmão, não era esse louvor aqui cheio de tecnologia, não era esse louvor aqui cheio de coisa afinadinha, bonitinha, luz iluminadinha, não era não, irmão, era banco de madeira feito pelos crentes, eu já falei isso aqui, era banco de madeira feita pelos crentes, os engenheiros da igreja, glória a Deus, nem sempre ficava muito confortável, às vezes ficava meio desconfortável, mas estava lá, tinha lugar para sentar, era duro, mas eles ficavam o tempo todo, oravam meia hora na terça-feira, não tinha recurso, só era um violão e uma gaita, e eles cantavam o hino às vezes até meio desafinado, mas no meio daquela desafinação, Deus estava no meio dela, e ele pegava as pessoas na rua, e trazia as pessoas para dentro da igreja, e vinham elas arrancando guia, amassando maço de cigarro, jogavam no púlpito da igreja, e eram libertos pelo poder de Deus. Era dia, mas veio a noite, onde ninguém pode trabalhar, e a noite chegou. Mas nós vamos virar esse jogo.
porque de lá para cá não mudou nada. Não teve nenhuma palavra que Deus negou. Ele disse, está tudo aqui. Daqui para lá está tudo resolvido, está igual daqui para lá. É tudo com vocês agora. É tudo com vocês. Eu não mudei. Daqui para lá não mudou nada. Palavra dada nunca foi tirada por Deus. A bênção está aqui, vem e pega. É igual um filho de 18 anos em casa, 17 anos em casa. Não, 17 não. Porque dos 16 o filho já tem que estar estudando e trabalhando. Não, ou faculdade. 13 anos. É igual o filho, 13 anos em casa. 1,80 m. Pé 43. O pai deixa o rancho na geladeira e vai trabalhar. O pai chega em casa às 7 da noite e o filho lá raquítico. O que houve, rapaz? Eu estou com fome. Por quê? Não tem comida. Mas tinha comida na geladeira. Mas tinha que fazer. É assim que muitos crentes estão hoje. Crentão, 13 anos, pé 43, deitado em berço esplêndido, dizendo, Deus, eu estou com fome, Deus. Me ajuda, Deus. Rapaz, está tudo aí. Vai orar, rapaz. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, está tudo aí, meu filho. Está com fome porque quer. Porque tu tem tudo à tua disposição. Eu quero informar a igreja do Senhor, a geladeira está cheia. A geladeira está cheia, a gente come o que a gente quer. É só a gente levantar da nossa posição, abrir a geladeira e pegar e fazer para comer. Porque Deus não tirou nada, a geladeira de Deus está sempre cheia para nós. Amém, gente? É a gente que não busca, é a gente que não pega. Então, se está tudo certo de Deus para cá e o negócio é com a gente, então a gente vai fazer o que tem que fazer. Mas a noite tem que ir embora dessa igreja e da nossa vida. Tem que voltar o dia. Tem que voltar o dia. O dia que nós, ainda criança, talvez, ocupávamos os púlpitos da igreja sem saber cantar direito. E cantava ping, 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 caia chuva no telhado. E cantava os louvores de criança. Mas através daquilo, Deus tocava na vida das pessoas. Vem a noite, onde ninguém pode trabalhar. E a noite chegou, eu vou acelerar, senão hoje eu vou até a meia-noite. Não que eu não queira ir, por mim eu ficava aqui a noite toda. Mas vocês não iam aguentar. No 8, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, isso é demais, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não é esse aí? Você está entendendo, não? É isso que Deus faz. É para isso que Deus quer usar a gente. Para pegar os piores, os mais perdidos, os mais doentes, os mais enfermos. Aqueles que a medicina disse que não tinha mais o que fazer. Que a vizinhança toda, quanto mais a vizinhança sabe do caso perdido, mais glória para Deus é. E aí a vizinhança encontra aquele que era para estar morto. A vizinhança encontra aquele que era para estar perdido. A vizinhança encontra aquele que era para estar naquela condição de debilidade a vida inteira, mas ele está diferente. E eles perguntam, não é esse? É esse? Aleluia. As obras do Senhor, elas são maravilhosas. O 16, então alguns dos fariseus diziam, em relação a Jesus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eu vou repetir. Então alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Irmãos, alguns fariseus nunca vão ver o reino do Senhor. Tem fariseu que nunca vai ver o reino. É esses que enxergam, que veem e não conseguem enxergar. O reino está manifestado, mas eles não conseguem enxergar o reino. Eles enxergam o sábado, eles enxergam a estrutura, eles enxergam o que vem com os olhos, mas não enxergam o reino. O reino, irmão, o reino é mais poderoso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é trazer os valores do céu para a terra. O reino de Deus não é a nossa igreja.
O reino de Deus não é o nosso jeito. O reino de Deus é quando nós trazemos o céu para a terra. Então, se na nossa vida não tem sinais do céu, é porque em nós não habita e não está vivendo o reino de Deus. O objetivo do Senhor é que através de nós o reino se manifeste, mas o reino é simples. O problema da gente olhar para alguém julgando o sábado é achar que nós somos diferentes deles. O problema da gente olhar para alguém, quando eu digo assim, eles dizem, não, mas o homem foi curado da cegueira de nascença. E eles, não, mas não importa. O que tem a ver? Aleluia, aleluia. O que tem? O que tem que ele era cego e ficou vendo? O que tem? Foi no sábado. Entendeu? Aí Deus pega a tua vida, talvez com algumas arestas para resolver ainda, e Deus começa a te usar. É o reino. É o reino. O reino não está preso aos nossos. O reino está além do que a gente vê. No que a gente vê, Pedro não tem condição. No reino, Pedro tem. No que a gente vê, Davi não tem condição. No reino, Davi tem. No que a gente vê, fulano não tem condição, mas no reino ele tem. No que a gente vê, o ladrão da cruz não tem condição, porque não fez o discipulado, porque não se batizou. Mas na ótica do reino ele tem, e ele vai para o céu junto com Jesus, e Jesus ainda diz para ele que hoje ainda estará comigo no paraíso. Não é? Então na nossa ótica não é, mas na ótica de Deus é. O problema é que se Deus começa a usar alguém que na nossa ótica não cabe no nosso quadrado, a gente não vai olhar o que Deus está fazendo. A gente vai olhar que não, mas assim? Mas está usando assim? Não é Deus não, isso é demônio. Está usando desse jeito? Não é Deus? Então a gente olha para alguém condenando o sábado e olha aí, ó, esses fariseus, em vez de glorificar pelo milagre, criticam o sábado. Nós também. Às vezes, ao invés de olhar o que Deus está fazendo através de alguém que na nossa ótica é reprovável, a gente fica preso no sábado e nas outras coisas que a gente tem como regra para Deus usar alguém ou não usar. Ah, Felipe, mas aí tu vai dizer que a igreja vira um oba-oba. Não é oba-oba, é o reino. É o reino onde Pedro se tornou pastor e você não se submeteria ao pastoreio de Pedro. É esse reino. É esse reino. É o reino que causou revolta nos filhos, nos irmãos de Davi. Você não consegue enxergar que quando Davi chega lá no gigante Golias para derrotar o Golias, os irmãos estão revoltados com ele? Porque como pode Davi ser o rei, esse minúsculo? É a ira que ficou aos irmãos de José. José, um soberbo, abusado, metido, vinha se exibir dizendo que viu que ia ser maior que os outros. Na nossa ótica não cabe. Na ótica dos irmãos de Davi não cabia Davi. Na ótica dos irmãos de José não cabia José. Na ótica minha e sua, Pedro não caberia como pastor da gente. Nós meteríamos o pé da igreja. Imagina aqui, vem uma perseguição aqui, me matam na perseguição. Polícia bate aí, eu me revolto com a polícia dá um tiro. Fecha a igreja, não fecha, fecha a igreja, não fecha, não vou fechar. Eu não vou fechar a igreja, pá, morreu. Aí todo mundo foge. Olha, aliás, todo mundo fica. Como pode ter matado? E aí o Pedrinho se esconde. Tudo, vem cá, tu era dele. Não, eu queria até que fechasse a igreja. Eu já tinha falado para ele uns 2 meses já que era para fechar essa igreja. Esse negócio de coronavírus. Aí tá. Aí passa o tempo, eu volto. Né? Aí, eu estou indo agora de vez. Eu vou deixar o fulano de pastor ali. O quê? Não. Ele fugiu lá pelo canto, disse que era para tu fechar a igreja, ele não. Então, foi isso que aconteceu com Pedro. Tu aceitaria ser pastorado por ele, não? Tu entendeu, não? O reino é diferente.
Então, o reino do Senhor, ele está aí sendo manifestado por aí, longe da nossa ótica, longe da nossa visão, longe das nossas coisas, mas nós temos a tendência de se apegar no sábado. Nós temos a tendência de se apegar no que ele fez que não pode, mas Jesus está agindo por cima de tudo isso. Aleluia. A palavra fala, já estou encerrando. A palavra fala, daqui a meia hora. A palavra fala que havia dissensões, divisão entre eles. Eles não conseguiam enxergar, gente. Isso é muito grave. Eles não conseguiam ver que existia alguma coisa acontecendo ali. Eles não conseguiam ver que alguém foi curado. Eles não conseguiam ver um cego de nascença curado. Eles viam o sábado, mas não viam o cego de nascença. Isso é muito perigoso para nós, quando Deus começar a agir na vida dessa igreja. É muito perigoso para nós. Por isso, irmão, em nome de Jesus, antes de você olhar para alguém que está sendo usado por Deus, e quando olhar para o cego enxergando, olhar além do cego enxergando com maior volume a situação daquela pessoa ou qualquer outra coisa, eu te convido a primeiro olhar para a tua vida e ver se na tua vida tem os sinais de Deus. Se na tua vida não tem os sinais de Deus, então te aquieta e deixa Deus usar as pessoas. Porque nós vamos dizer assim, eu não faço milagre, mas minha vida é reta. Deus não usa a minha vida para mostrar, porque Deus age no silêncio em mim. Cuidado, tem que ter sinal vital na tua vida. Aleluia. Enquanto um cego é curado, os outros manifestam a sua cegueira. Então um cego é curado e os outros estão mostrando que estão cegos mesmo enxergando. Vamos seguir? 25. Respondeu ele, pois, e disse, o cego, olha isso aqui, gente. Olha o cego falando. Olha o cego, Eliseu. Olha o cego. Eles estavam querendo pegar Jesus de qualquer jeito. Eles não estavam nem aí para a cura. E eles tentam pegar Jesus e eles apertam o cego, apertam os pais do cego, tentam esmagar eles para eles serem condenados, e perguntam para o cego, e o cego perde a paciência. Porque esse pecador te curou no sábado, que não sei o quê, e o cego fala, se é pecador, não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Se era pecador, eu não sei, eu era cego e agora eu estou vendo. É isso que importa, o cego perdeu a paciência com eles. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Aleluia, vem a noite, onde ninguém pode ver. Vem a noite, onde alguém vendo não consegue enxergar. Vem a noite, e a noite está vindo, e a noite já chegou. Onde aqueles que veem não enxergam. O reino está aqui, irmão. Jesus disse, o reino está aqui, o reino está entre vós. Mateus capítulo 17, 20 diz, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, aleluia, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de vós está entre vocês. O reino de Deus está aqui, irmão. O reino de Deus está aqui, ó. Ele está aqui. Está aqui o reino de Deus. Está aqui o reino de Deus. Tudo que é necessário para essas obras acontecerem, tudo está aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está entre vós. Aleluia, não fique clamando pelo reino. Eu sei, a gente fica assim cantando, né? E a gente até tem que mudar esse louvor agora. Porque depois dessa palavra não dá mais para cantar isso. Dá sim, porque ele manda a gente orar para que venha o reino. Tá certo. Amém. Amém. A palavra é uma espada, irmão. A palavra quando pega tem que cortar. Entendeu ou não? Então se a palavra falar em ti, tem que cortar, e cortou, acabou. Não fica querendo resenhar com a palavra. Mas graças a Deus que a palavra dá amparo. Para orar para que venha o reino. Não dá para continuar cantando isso aquele. Venha o teu reino. Aleluia. Mas irmão, o reino já está aqui.
Quando a gente falar venha o teu reino, não pode ser na expectativa que do céu uma comitiva de anjos, de reinos e sacerdotes vão descer e vão não pode ficar esperando uma coisa dessa, não pode. O reino já está aqui, ó. Quando a palavra diz venha o teu reino, eu vou explicar para vocês isso aqui, para a gente poder encerrar. Eu vou explicar para vocês como é que vem o reino. Como vem o reino? A dinâmica da ação do reino em nós é exatamente da mesma forma que a dinâmica de qualquer reino que se sobrepusesse sobre o nosso reino. Nós vivemos tempos de paz e não tempos de guerra. No tempo de guerra, se nós vivêssemos o tempo de guerra, alguém olharia para o Brasil e diria assim, o Brasil tem mata, tem a Amazônia. O Brasil tem muito ouro e minério precioso debaixo da Amazônia. O Brasil é muito precioso, tem pré-sal, o Brasil tem, como é o nome? Petróleo. Vamos invadir o Brasil e vamos tomar a terra deles. Então viria um outro reino em guerra, dominaria o Brasil, e no Brasil assentaria um novo governador, um novo presidente, um novo imperador sobre o Brasil. Em pouco tempo, as leis do Brasil seriam mudadas. E as leis do outro país se colocariam em cima da nossa lei. Isso é quando um reino chega em algum lugar. Então, se a gente tinha, por exemplo, se a Inglaterra invadisse o Brasil, nós andamos hoje com um carro pelo lado direito. Se eles invadissem o Brasil e tomassem conta, como é na Guiana Inglesa, nós andaríamos pelo lado esquerdo. Então isso é manifestar o reino. A língua muda, tudo muda. Então quando alguém aceita o Senhor Jesus como Salvador, aqui na igreja, ou na sua casa, ou no seu trabalho, na sua empresa, ou com o folhetinho que nós vamos ter, alguém se interessa, manda um WhatsApp, porque no folhetinho vai o seu WhatsApp. No folhetinho vai o seu WhatsApp. Para a pessoa que você entregou o folhetinho, mandar para você a mensagem, porque você precisa ganhar ela para Jesus. Amém? Aí ela manda mensagem, olha, recebi o teu folheto com muito carinho, e eu quero conhecer esse Jesus que está escrito aqui. E aí ela vai vir e tu vai dizer, tu aceita Jesus como teu Salvador? E ela vai dizer, eu aceito. Então tá bom, agora tu é do reino. O reino chegou, o reino está entre nós. Então o reino está aqui, ó. Então alguém foi ganho para o reino. Agora essa pessoa vai andar comigo. Isso se chama discipulado. Discipulado, irmão, não é aula, 7 aulas. A gente tem aqui, vai ter umas 3 aulinhas, ou uma aula, na verdade, pré-batismo, é só para entender algumas coisas, para quem não entendeu sobre batismo, para a gente explicar, mas isso não é discipulado. Discipulado é quando essa pessoa vem do teu lado. Aí tu está andando com ela, na rua, e alguém passa, dá um encontrão nela, e ela diz, aqui sou desgraçado, hein? Aí o do reino fala assim, não, só um pouquinho, não fala assim. No nosso reino a gente não fala assim. O reino vai chegando, e o reino vai chegando, e essa pessoa veio necessitada e passa reto, eu diz, não, olha para ele. Olha para ele. No nosso reino a gente olha para o necessitado. O reino chegou, irmão. O reino está entre vós. E o reino vai chegando. E aí quando você vê, você que é do reino, anda como o reino, fala como gente do reino, aleluia, caminha como gente do reino, lê o livro do reino, lê as leis do livro do reino, vive como alguém do reino. E daqui a pouco você vê que essa pessoa começa a andar igual você. O reino chegou na vida dela. Glória a Deus. É o reino de Deus. Isso é o reino. Isso é o reino de Deus, é isso aqui. O reino de Deus praticamente é isso. Ele já está entre vocês, o reino de Deus. Para concluir, Marcos 16, 17 e 18 diz, esses sinais seguirão se crerem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. O Evangelho de João, vamos ficar em pé. Como eu tenho falado desde o início, o Evangelho de João, dos 4 evangelhos sinóticos, o Evangelho de João é o Evangelho que Deus resolveu, através de João, revelar o Cristo poderoso, revelar o Cristo que cura, revelar o Cristo do reino, aleluia, revelar o Cristo que muda as circunstâncias, veio revelar o Cristo que enxerga o que os outros não enxergam. Por isso hoje, nesse culto, é hora da gente acabar com tudo o que a gente tem de ótica da gente e buscar a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida de uma vez por todas. Chegou a hora da gente ver através de nós o poder de Deus se manifestando. Chegou a hora, acabou a conversa. Nós não temos mais tempo para perder com conversa. A noite chegou, onde ninguém pode trabalhar. Só que essa noite não é a noite da saída do Espírito Santo, onde não haverá mais salvação, não haverá mais sinais, não haverá mais prodígios do Senhor. É a noite que nós trouxemos, a noite da cegueira, a noite de agir com os nossos olhos, a noite de se deixar levar pelos nossos achismos, oh aleluia, a noite de andar em pecado e achar que Deus não vê, a noite de sacerdotes que destroem a vida das pessoas. Eu tenho recebido notícias que me deixam de queixo caído, de homens que se dizem de Deus, mas de tão cegos que estão, abrem a Bíblia para pregar, tendo nas suas mãos a marca às vezes de abuso de crianças. Existe uma onda de escuridão tomando conta da igreja. Os homens pregam para a igreja, aleluia, a igreja só recebe, mas não deixa Deus fluir através dela. É um tempo de escuridão, é um tempo de depressão, síndrome do pânico, suicídio, casamento quebrado, filhos desesperados, filhos abandonados, um tempo de terror. Mas hoje aqui, o Senhor quer trazer luz de novo. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Nós vamos orar também pela Tainá, pela Patrícia e pela Rosângela, pelo Adalberto. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. A noite chegou, Senhor. Há pessoas aqui que trazem dentro de si dons. Tem pessoas aqui que trazem dentro de si qualificações no reino. Pessoas que já foram muito usadas pelo Senhor. Há pessoas aqui nessa igreja que já oraram muito. Há pessoas que estão tentando voltar a uma vida de oração e uma vida de comunhão contigo, mas não conseguem.
Há pessoas aqui, Senhor, que até vivem uma vida religiosa, mas ela sabe que está distante do Senhor. Há pessoas aqui que a noite chegou sobre a vida dela. Enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou orando aqui, ela sabe, ele sabe que eu estou falando dele ou dela. Eles sabem. Eles já foram um instrumento nas tuas mãos, já viveram perto do Senhor, já pregaram teu evangelho para tantas pessoas, mas hoje a noite chegou e ele não consegue mais trabalhar. Ela profetizava, muitas pessoas foram edificadas com a sua profecia, mas agora, oh aleluia, a noite chegou, onde ela não pode mais trabalhar. Eles têm desejo, Senhor, de fazer, mas a noite chegou e eles não conseguem. Eles vão numa campanha, num culto, e eles saem dali decididos a mudar de vida, mas na quarta-feira volta tudo ao normal. E eles não aguentam mais isso, Senhor. Eles não aguentam mais isso. A alma deles, dentro deles, se contorce. Tem algo dentro deles que tira a paz deles. Enquanto eu estou orando aqui, eles estão inquietos. Enquanto eu estou pregando, eles estavam inquietos, porque eles se enxergaram na tua palavra. Veio a noite sobre a vida deles. Deus, eu não sei, eu não tenho o que fazer, porque eu sou limitado. Aleluia, a minha ação é limitada, o Senhor sabe que é limitado, mas a tua palavra diz que o teu Espírito não, e o teu Espírito está aqui entre nós, e o reino está entre nós. Por isso agora, pelo poder da tua palavra, ressuscita os mortos nesse lugar. Pelo poder da tua palavra, todas as trevas vão embora. Vão embora, vão embora. As trevas dos dons vão embora. As trevas do chamado vão embora. As trevas da vocação